FM apresenta Nas Cordas do Choro. Produção e apresentação, Paulo Córdova. Bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. A partir de agora, aperte o cinto, se ajeite na poltrona, aumente o som, pois começa o programa mais esperado da semana, com vocês Nas Cordas do Choro. Nas Cordas do Choro é todo domingo às 11 horas, com reprise quinta-feira às 20 e sábado às 9 horas da manhã, sempre aqui pela Rádio Cultura. Porém, o programa continua na internet, é lá no facebook.com/Nas Cordas do Choro, nosso Instagram é @Nas Cordas do Choro, e lá no meu canal Paulo Córdova você pode curtir os programas na sua íntegra. É isso aí, lá no YouTube, no meu canal Paulo Córdova você curte todos os programas. Hoje a gente está sendo acompanhado aqui no BG pela galera do Choro das Três. E hoje também a gente bate um papo muito especial com o violonista Jaime Ernest Dias. Ele que é da velha geração, que presenciou a formação do Clube do Choro dentro da sua casa, tem uma família de músicos, sua mãe muito famosa, a flautista Odete Ernest Dias, da geração aí da turma do Pixinguinha, chegou em Brasília muito cedo, com certeza foi uma das pioneiras na flauta e do choro aqui em Brasília. O pessoal se reunia na casa dela, onde surgiu a ideia de formar um Clube do Choro. Vamos deixar de conversa, a gente segue então com o papo com meu amigo Jaime Ernest Dias. Com vocês, Papo com os Chorões. Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Como já foi anunciado, hoje no Papo com o Chorão a gente tem a honra de receber Jaime Ernest Dias, grande violonista de Brasília, ele que faz parte da velha e da nova velha guarda do choro de Brasília. Jaime, é uma honra ter você aqui, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Aqui é Jaime Ernest Dias, violonista e compositor, participando desse maravilhoso programa Nas Cordas do Choro. Sigam esse programa sempre que puderem. Grandes músicas e uma boa parte da história da música brasileira. Forte abraço a todos. Jaime, vamos começar o programa de hoje falando um pouquinho, de forma breve, claro, porque a sua carreira é muito extensa, mas falando um pouquinho como é que você iniciou na música, como é que você chegou até o violão, por que o choro. Conta aí pra gente um pouquinho. Fala, Paulão. Bom, eu comecei na música, na verdade, lá no Seminário de Música Pro Arte, mas assim, a coisa foi se definindo mais aqui em Brasília mesmo, né, que foi quando eu cheguei aqui em 74, eu fui estudar na Escola de Música, eu fui estudar com o Geraldo Ribeiro, conheci logo que eu cheguei aqui, eu fui para a Escola de Música e praticamente logo na primeira semana eu conheci o Paulo André. Num determinado momento eu sempre tive essa coisa com esportes também, assim como vocês. Aí um dia, em 75, o Paulo André me chamou para ir lá no seminário, lá no Instituto de Música do Distrito Federal, que ficava ali na 503 Norte, e me falou assim, vai lá para você conhecer a escola e tal, né? Para minha surpresa mesmo, que eu fiquei completamente em choque, quando a gente estava saindo, ele virou para o seu Fernando, que era irmão da dona Albertina, que era diretora do Instituto, e ele era secretário, eles são lá de Macau, com sotaque bem engraçado e tal. E aí o Paulo André vira assim, de supetão, e vira para o seu Fernando, falando, seu Fernando, esse aqui é o Jaime, meu substituto, começa amanhã. E eu falei, caraca, vocês estão loucos, que é isso, como é que foi essa história e tudo mais, e fiquei em estado de choque mesmo, eles rindo pra caramba, e eu apavorado. Bom, e aí logo depois eu falei, tinha aluno pra caramba, tinha uns 30 alunos, uma coisa assim, e efetivamente no dia seguinte eu comecei. E a partir daí minha opção pela música se concretizou completamente.
Em 79 eu entrei para a escola de música, me fiz licenciatura na UNB, né? E tinha sempre, a partir de 75, houve a questão do choro lá em casa, né? Dando sequência ao que já tinha acontecido na casa do Raimundinho de Brito, né? Essa história você é conhecida, que eu tenho certeza, né? Que foi a base do livro da minha irmã, Beth Ernest Dias, né? No sábado à tarde. E começou, na verdade, na casa do Celso clarinetista, que era professor de economia, e fazia lá na 311 Sul também, mas só que a demanda foi muito grande, o apartamento dele foi pequeno, aí foi lá para casa, que é um apartamento um pouco maior, mas rapidamente as pessoas já tinha um corredor grande, já ficavam no corredor assim, ia lotando, todo mundo que você imagina passou por lá, Valdir Azevedo, a Vena de Castro, Alencar Sete Cordas, Valério, Edgar, enfim, do seu João, Bide da flauta, a lista é extensa aqui, eu não vou me lembrar de todo mundo de jeito nenhum. E eu chegava mais ou menos no final, depois da minha sagrada pelada, e ficava lá observando a rapaziada tocando, e essa coisa do choro, que na verdade meu primeiro contato foi com aqueles livrinhos do Pixinguinha e do Benedito Lacerda, aqueles livros verdes, tinha uma edição verde, outra azul, e ainda com aquelas cifras, primeira de dó, segunda de dó, sétima da diminuta, aquela coisa toda. Bom, é isso. Para iniciar os trabalhos aqui, essa é uma pequena resenha assim. Alô pessoal, aqui é Hamilton de Holanda e eu tô ligadaço nas cordas do choro.
Aqui é o Fernando Machado, clarinetista e saxofonista de Brasília. Estou super ligado na Rádio Cultura, programa Nas Cordas do Choro, de Brasília para o Brasil e para todo o planeta. Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Você está ligadaço no melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, todo o universo, toda a galáxia, com certeza comigo, Paulo Córdova, este chorão que vos fala. E a gente ouviu Sábado à Tarde, de Avena de Castro, na interpretação de Jaime Ernest Dias e Evandro Barcelos. Anterior foi Oscarina do Pixinguinha, na interpretação de Jaime Ernest Dias e sua mãe, Odete Ernest Dias. E para começar o bloco foi Lamentos do Pixinguinha, na interpretação da Orquestra de Violões de Brasília. A gente segue no papo com o chorão com Jaime Ernest Dias. Jaime, meu querido, fala um pouquinho pra gente sobre alguma curiosidade sobre essas rodas que aconteceram ali na sua casa, quando você chegava da pelada, ficava ali vendo, algum dia que te marcou assim, que foi assim fundamental na tua formação. A gente quer saber exatamente essas coisas de bastidores, né? Conta pra gente, eu e o público estamos doidos para saber como é que eram as rodas, o dia que o Valdir Azevedo foi lá. As rodas eram pautadas por muita alegria, muitas risadas, muito divertimento, muita gente, né, passou por lá. Eu não vou conseguir me lembrar exatamente o dia que o Valdir Azevedo tem até um vídeo que registra isso, ele tocando e tudo mais, né? Depois da volta dele, depois que ele tinha machucado o dedo, ele foi voltando pouco a pouco, enfim. Mas era sempre uma festa muito grande. E como eu te falei, assim, são muitas pessoas, né? Chico Doido, era muito divertido, todo mundo, Nevaldo da flauta,
tio João do trombone, pessoas de várias idades nessa coisa toda. Era exatamente, muitas dessas pessoas, a sensação que tinha é que elas estavam, né, porque estavam meio paradas assim, né, com a transferência da capital aqui para Brasília, né. O choro tem muito dessa coisa, muitos chorões, né, foram funcionários públicos e transferidos para cá. Então ali meio que catalisou essa coisa, né? Assim, foi muita gente, eu lembro do Bídio, o jeitinho dele, sempre com a calça tergal, muito bem arrumado e sempre muito divertido, tocando. Essa é uma imagem bastante forte, ele, o Pernambuco do pandeiro, se divertindo a valer, tocando, por exemplo, o Urubu Malandro, né, que era o número, né? E o que aconteceu foi que a partir daquele momento, né, imediatamente, como consequência natural, essas rodas passaram, né, assim, cresceram tanto que tiveram que sair de casa e passar. Aí começaram as apresentações, né, organizadas, tocando muito no Espaço Renato Russo, no atual Espaço Renato Russo, que era o Teatro Galpão. E as pessoas começaram a sair, muitos pequenos grupos assim, né, foram constituídos a partir daquelas rodas, né? Mas a minha lembrança fundamental, assim, mais preciosa que eu tenho desse momento era de ver a alegria, ver o Valério e o Alencar, né? A gente costuma dizer que cearense engraçado é redundância, mas as pessoas se divertiam muito mesmo, e era uma alegria imensa estar ali no meio deles. Maravilha! Daí vem a música Sábado à Tarde, composição da Avena de Castro, feita em homenagem a essas rodas, como você está contando aqui pra gente, né? E o Sábado à Tarde ilustra exatamente esse aí, o nome e o choro se tornaram meio icônicos aqui em Brasília, não só aqui em Brasília, porque eles definem um hábito, né? Uma coisa que acontece com mais frequência, rodas acontecem no mundo todo, em qualquer lugar, em qualquer hora. Mas o Sábado à Tarde continua sendo, né? Muito especial, com certeza. E além disso, a gente ouviu a música que você gravou com sua mãe, né? A flautista Odete Ernest Dias, a pioneira da família aqui no Distrito Federal. Oscarina. Toquei muito com minha mãe, viajei muito com ela, né? A gente fazia sempre navegando assim nessa fronteira entre a música erudita e popular, tocando bar, Vila Lobos, Pixinguinha e tal. E ela fez umas pesquisas em Diamantina e depois de vários concertos, recitais que nós fizemos por aí, fora inclusive, eu falei, mãe, vamos ver se a gente registra para fechar esse ciclo e deixar um registro desse nosso trabalho.
Salve, salve, chorões e choronas, tartarugos e tartarugas. Quem vos fala é Lucas de Campos, violonista de Brasília. E eu também tô ligadaço nas cordas do choro. Valeu!
Olá, eu sou Alcione Tomé, chorona de Brasília. Estou ligadíssima nas cordas do choro. Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Você está curtindo Nas Cordas do Choro, com certeza o melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, todo o universo e toda a galáxia. Comigo, Paulo Córdova, este chorão que vos fala. Todo domingo às 11 horas, com reprise quinta-feira às 20 e sábado às 9 horas da manhã. Porém, o programa continua na internet. Vai lá no facebook.com/, Nas Cordas do Choro. Vai lá no meu canal do YouTube, é Paulo Córdova. Você curte sempre os programas na sua íntegra. É exibido na rádio e fica lá registrado no podcast no meu canal do YouTube. Nosso Instagram é @Nas Cordas do Choro. Hoje a gente está batendo um papo muito especial com o Jaime Ernest Dias.
A gente ouviu Valsa Sem Final. Anterior foi Suíte Retrato, Movimento Pixinguinha do Radamés, né? Todas na interpretação do Jaime Ernest Dias, né? E para começar o bloco foi Mestre de Obras. Jaime, queria conversar um pouquinho sobre a Orquestra de Violões, você que é fundador dessa obra tão fantástica, tão bacana. O primeiro arranjo, a primeira música do Pixinguinha, você escolheu por conta da Orquestra de Violões, foi Lamentos. Fala pra gente um pouquinho sobre a Orquestra de Violões, como é que você enxerga todo esse trabalho. Essa gravação me traz muitas emoções, porque foi o primeiro disco da Orquestra de Violões que foi gravado em 97. E esse foi um arranjo que eu fiz lá no comecinho da história da Orquestra de Violões. A orquestra começou com um laboratório de leitura à primeira vista lá, para desenvolver esse hábito de ler, né? Assim, educar as pessoas, estimular os alunos de violão a lerem mais partituras e tal, e acabou gerando essa orquestra maravilhosa que esse ano está completando, aliás, ano passado completou 30 anos, mano, e finalmente nós pudemos comemorar. E esse arranjo foi um dos arranjos que eu pensei assim, como estimular essa coisa rítmica, né, que o Lamento é uma melodia toda para cima, né, toda sincopada, deliciosa de fazer, principalmente na primeira parte. Falar da Orquestra de Violões, o coração vem na boca imediatamente, né? Efetivamente, é minha menina dos olhos eterna, né? Porque o fruto maior de todo esse tempo que eu passei na escola de música, primeiramente como aluno, quando eu entrei em 74, depois a partir de 79 como aluno, como professor. Com aquela história de eu ter começado lá, meio de surpresa da aula, eu desenvolvi um negócio que eu adoro as partituras, eu considero uma das maiores invenções da humanidade, né? A partitura é uma coisa maravilhosa. E eu tive que me debruçar sobre as partituras dos alunos lá do Instituto de Música e tal, e com isso eu fui desenvolvendo um hábito de leitura cotidiano que me proporcionou uma leitura assim bastante legal, rápida, etc. Enfim, e eu falava assim, bom, isso é uma coisa legal, eu acho que eu tenho, né, uma experiência boa para passar para os alunos, porque abre muita, né, você chega nos lugares para tocar, você tem uma leitura bacana, você já consegue se relacionar musicalmente com bastante gente. Eu tentei passar isso. E naquele momento havia um grupo de pessoas, de alunos, então hoje, né, que essa é uma estatística fantástica da Orquestra de Violões, o segundo disco, 16 músicos gravaram o segundo disco, 14 se profissionalizaram, os outros 2 continuam tocando assim mesmo. Eu fico realmente emocionado de falar. E aí a gente vai fazendo as coisas de acordo com essa generosidade da vida, assim, né? As coisas que você vai fazendo têm consequências às vezes inesperadas e assim altamente positivas, assim, né? E a Orquestra de Violões foi uma delas, né? E aí tem um monte de histórias, né? E várias das pessoas que estavam lá naquela época ainda como alunos estão juntos na orquestra até hoje, né? Muitos deles assim só atuam tocando na Orquestra de Violões, né? Então a gente tem 4 doutores que se formaram, né? Ou professores da UNB hoje em dia, né? Sabe? Então é uma história belíssima, da qual assim foi uma bênção poder ter participado e continuar participando, né? Dela até hoje.
Olá, meus amigos, eu sou o Valerinho Xavier, multi-instrumentista daqui da cidade, e eu queria dizer que eu tô ligadaço no programa Nas Cordas do Choro. Um abraço, Paulão! Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Hoje a gente teve o papo com o Chorão com meu amigo Jaime Ernest Dias. Ele já é um patrimônio histórico dessa cidade. Clube do Choro, escola de música, orquestra de violões e grandes, inúmeras tocatas e discos gravados fantásticos. Jaime, quero agradecer aqui em meu nome, em nome da Rádio Cultura e todos os ouvintes a sua presença no nosso programa, tá? Muito, muito importante a sua presença e especial com certeza. Bem, antes da gente se despedir, queria que você falasse sobre o seu trabalho atual, o que você está fazendo, está dando aula, como é que você está tocando, né? E deixasse seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais de Jaime Ernest Dias, esse fantástico violonista brasiliense, aliás, carioca ou brasiliense de coração, né? Vamos nessa, querido, um beijo. Bom, Paula, muito obrigado pelo convite, sempre muito bom estar conversando, lembrando fatos, lembrando pessoas que marcaram e marcam a nossa vida, a nossa trajetória por aqui. Agradeço imensamente poder lembrar e mostrar os trabalhos que eu fiz ao longo desse tempo todo, né? Obrigado pelo carinho. Bom, nesses últimos blocos aqui a gente vai mostrar então um pouquinho, acho que do CD Ternura, que eu fiz com minha companheira, minha esposa Liliana Gaioso, super violinista.
É um CD que eu tenho um profundo carinho, foi muito bom fazer com ela e o nome define muito a nossa relação. É chamado CD Ternura, e a música que abre, que dá o nome ao disco, é aquela pérola sensacional do cachimbinho, Ternura, que costumam dizer que no violino é o instrumento mais próximo da voz humana, e ela transformou isso num recado assim muito bonito, muito emocionado, muito emocionante. Então é a faixa que dá o nome ao disco, Ternura. O meu último trabalho, chamado Cerrado Atlântico, nome esse que faz menção é com um pianista português, João Lucas, compositor, arranjador. Mostrei 2 músicas minhas, ele mostrou uma deles chamada Choro do Riso, que eu acho que, para fechar esse negócio, Choro do Riso é um choro muito alegre, muito obrigado, ouvintes da Rádio Cultura FM. Forte abraço, Paulão, da gente, muito obrigado, viu? Salve, queridos amigos da Rádio Cultura FM. Aqui é Jaime Ernest Dias, violonista e compositor. Estou ligadaço nas cordas do choro. Forte abraço a todos. Pessoal, quem tá falando aqui é Fernando César, 7 cordas daqui da cidade, e eu tô ligadaço nas cordas do choro.
Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília, você curtiu? É isso mesmo, não fica triste não, você curtiu Nas Cordas do Choro, o melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, todo o universo e toda a galáxia, comigo, Paulo Córdova, esse chorão que vos fala. Todo domingo, às 11 horas, com reprise quinta-feira às 20, sábado às 9 horas da manhã, porém o programa continua na internet, é lá no meu canal do YouTube, Paulo Córdova, você curte sempre os programas, passa aqui na rádio e passa lá no meu canal do YouTube, fica lá para você curtir a hora que você quiser. A gente ouviu Choro do Riso, de João Lucas, na interpretação de Jaime Ernest Dias e João Lucas. Anterior foi Ternura, de Cachimbinho, na interpretação de Jaime e Liliana Gaioso. Anterior foi Pó de Mico, com Evandro Barcelos e Jaime Ernest Dias, música de João Pernambuco, e Pixinguinha, a suíte Retratos, movimento Pixinguinha, do Radamés Nathalie. Hoje a gente bateu um papo muito especial com Jaime Ernest Dias, violonista de Brasília, filho da flautista Odete Ernest Dias, chegou aqui na década de 70, pegou o princípio do Clube do Choro, viu tudo acontecendo na sua casa e com certeza foi abraçado por esse gênero maravilhoso e a música, enfim, que tomou conta do seu coração. E assim, agradecemos a você, Jaime, por toda essa obra e esse trabalho dedicado à música e à cultura do Distrito Federal. Vou ficando por aqui, deixando um abraço especial para a galera da Harmonia Instrumentos Musicais, na 310 Norte, Bloco B, Subsolo, harmoniaweb.com.br. Também deixo aquele abraço especial para Dorgival Vilarim, o luthier dos Chorões, na 311 Norte, Bloco C, Subsolo. Não posso me despedir sem mandar um abraço especial para as minhas tartaruguinhas Helena, Sofia, Bia e Luana, para minha companheira Kalina, para o meu irmão Rogerinho do Pandeiro, a tia Grazi, a Dudinha e a Alice do Dindão, para o meu pai, o Rogerão, e a dona Henriqueta, minha mama, um beijo no coração. Até semana que vem. Valeu demais. Tchau, tchau. Beijão. Eu sou Yuri Bitar, violonista e compositor, natural da cidade de Franca, São Paulo, e atualmente morando no Rio de Janeiro. Estou ligadaço nas cordas do choro. A Cultura FM apresentou Nas Cordas do Choro. Produção e apresentação, Paulo Córdova.